Você já sentiu que conhecia alguém muito antes do primeiro encontro? Como se suas almas estivessem destinadas a se encontrar. Em diferentes tradições espirituais, a ideia de almas gêmeas vai muito além do acaso. Para algumas, é um reencontro de vidas passadas. Para outras, é uma união predestinada para um propósito maior. Mas o que realmente são as almas gêmeas? E o que cada tradição diz sobre esse laço invisível que nos une a certas pessoas? Almas gêmeas. Destino ou ilusão? Olá, querida alma! Seja muito bem-vinda ao Sintonia Cósmica, um canal feito especialmente para você que sente a chama da espiritualidade queimando dentro de si. Aqui, vamos falar sobre chamas gêmeas, o poder do autoconhecimento e como despertar a sua verdadeira essência. O conceito de alma gêmea é cercado de misticismo, romance e espiritualidade. Mas o que realmente significa encontrar a sua alma gêmea? A ideia de almas gêmeas parte da crença de que existem conexões especiais entre certas pessoas. Essas conexões podem ser de amor romântico, amizade ou até mesmo laços espirituais profundos que transcendem o tempo e as vidas. Em muitas tradições, acredita-se que almas gêmeas já se conheceram em outras existências e continuam se reencontrando ao longo das encarnações. Nem todo relacionamento intenso ou apaixonado significa que a outra pessoa é sua alma gêmea. Algumas relações podem ser intensas, mas baseadas apenas em química e desejos momentâneos. Já uma conexão de alma gêmea vai além da atração física. Há um reconhecimento imediato, um sentimento de familiaridade inexplicável, como se os dois se completassem. Além disso, almas gêmeas não necessariamente vivem felizes para sempre, sem desafios. Pelo contrário, muitos acreditam que esses encontros servem para aprendizado e crescimento, e nem sempre resultam em um relacionamento fácil ou duradouro. Essa é uma das maiores dúvidas quando se fala no assunto. A resposta depende da perspectiva espiritual que se adota. Algumas crenças defendem que existe apenas uma alma gêmea perfeita, enquanto outras sugerem que podemos ter múltiplas almas afins ao longo da vida. No Espiritismo, por exemplo, fala-se em almas companheiras, que são espíritos que já compartilharam outras vidas conosco e possuem um vínculo especial. Algumas filosofias orientais acreditam que podemos encontrar diferentes almas gêmeas em momentos distintos, pois cada uma delas nos ajuda a evoluir de uma maneira única. No fim, a ideia principal é que as almas gêmeas não são apenas sobre romance, mas sobre aprendizado, crescimento e evolução espiritual. No Espiritismo, a visão sobre almas gêmeas é um pouco diferente da ideia popular de um amor predestinado e perfeito. A doutrina espírita, baseada nos ensinamentos de Allan Kardec, vê o conceito de almas afins de uma maneira mais ampla, ligada à evolução espiritual e ao livre-arbítrio. O Espiritismo ensina que os espíritos não são criados em pares perfeitos. Em vez disso, cada espírito é único e segue seu próprio caminho de evolução. No entanto, ao longo de múltiplas encarnações, certos espíritos desenvolvem afinidades profundas e podem se reencontrar ao longo de diferentes vidas. Essas conexões especiais são chamadas de espíritos afins ou almas companheiras. Elas não precisam ser necessariamente relações românticas. Podem ser amigos, familiares ou até mestres espirituais que nos ajudam em nossa jornada de aprendizado. Segundo o Espiritismo, reencontramos certas almas porque temos laços kármicos com elas, sejam positivos ou desafiadores. Se duas almas compartilharam um vínculo forte em uma vida anterior, elas podem se reencontrar em outra existência para continuar seu aprendizado juntas. Mas isso nem sempre significa um relacionamento harmonioso e perfeito. Em alguns casos, reencontros acontecem para que antigos conflitos sejam resolvidos. Por exemplo, um casal que teve um relacionamento tóxico em uma vida passada pode se reencontrar em outra para aprender a amar de maneira mais saudável. Dois irmãos que brigaram no passado podem nascer como amigos próximos para fortalecer sua conexão. Ou seja, as almas que encontramos ao longo da vida fazem parte de um projeto maior de evolução espiritual, e não necessariamente de um conto de fadas romântico. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona os espíritos sobre a existência de almas gêmeas. A resposta é clara:
Não existem metades perfeitas, mas sim espíritos que se harmonizam e se fortalecem mutuamente. Na questão 298, Kardec pergunta: as almas que devem se unir estão predestinadas a essa união desde sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a qual um dia se reunirá. Os espíritos respondem: não há união particular e fatal entre duas almas. A união que há entre elas existe entre todos os espíritos, mas em diferentes graus, segundo a posição que ocupam na hierarquia espiritual. Isso significa que não temos apenas uma única alma gêmea, mas sim várias almas com as quais temos laços fortes e que podemos reencontrar ao longo de nossas vidas. O amor verdadeiro é construído. Não há destino fixo, mas sim escolhas e aprendizado. Relações podem ser desafios evolutivos. Nem todas as conexões fortes são fáceis. Algumas existem para ensinar e corrigir erros do passado. A alma gêmea pode ser qualquer pessoa importante em sua vida. Amizades, familiares e mentores espirituais também podem ser laços profundos. A busca pela metade da laranja não faz sentido. Cada espírito é completo em si mesmo e deve buscar sua própria evolução antes de encontrar harmonia com outro. Tanto no hinduísmo quanto no budismo, a ideia de almas gêmeas está fortemente ligada ao conceito de karma, reencarnação e evolução espiritual. Diferente da visão ocidental de um amor romântico predestinado, essas tradições espirituais enxergam as conexões entre almas como parte de um grande ciclo de aprendizado e crescimento. No hinduísmo e no budismo, acredita-se que nossas ações em vidas passadas moldam nosso destino atual. O karma influencia quem encontramos, quem amamos e quem desafia nosso crescimento espiritual. Algumas pessoas entram em nossas vidas para nos ensinar lições kármicas. Outras estão conectadas a nós há muitas vidas e retornam para continuar esse vínculo. Nem toda relação kármica é harmoniosa. Algumas são desafiadoras para corrigir erros passados, ou seja, em vez de um único amor predestinado, essas filosofias sugerem que encontramos diferentes almas importantes ao longo das encarnações, dependendo do nosso estágio de evolução. Uma das principais metáforas para almas gêmeas no hinduísmo é a união de Shiva e Shakti. Shiva representa a consciência, o princípio masculino, a estabilidade. Shakti é a energia, o princípio feminino, a transformação. Juntos, eles simbolizam a complementação perfeita, mas não no sentido de uma metade da laranja. Em vez disso, essa união representa o equilíbrio de forças dentro de cada ser. Ou seja, antes de encontrar uma alma gêmea externa, é necessário encontrar harmonia dentro de si mesmo. Além disso, o hinduísmo também tem o conceito de jiva, que são almas individuais que evoluem ao longo de múltiplas vidas. Algumas jivas podem se reencontrar ao longo das reencarnações devido a laços kármicos profundos. No budismo, a ideia de almas gêmeas não é vista da mesma forma romântica do Ocidente. O foco maior está no autoconhecimento e no desapego. No entanto, há o conceito de duas almas viajando juntas, que se refere a espíritos que compartilham um caminho de iluminação. Essas conexões são chamadas de Kalyana Mitra, ou seja, amigos espirituais. Em algumas tradições, acredita-se que certos espíritos se reencontram para ajudar um ao outro a alcançar o nirvana. O foco não está em relacionamentos amorosos, mas no apoio mútuo ao longo da jornada espiritual. Em alguns casos, o encontro entre duas almas pode despertar um forte aprendizado, mas isso não significa que devam permanecer juntas para sempre. O verdadeiro amor começa dentro de você. Antes de buscar uma alma gêmea, é preciso encontrar equilíbrio interno. As conexões espirituais vêm do karma. Encontramos certas almas porque temos algo a aprender com elas. O amor pode ser uma ferramenta de evolução. Algumas almas vêm para ensinar, outras para curar, e algumas para desafiar. Não há uma única alma gêmea. Há múltiplos encontros ao longo das vidas que nos ajudam em nosso crescimento espiritual. O conceito de almas gêmeas não é exclusivo do espiritismo, hinduísmo ou budismo.
Ele aparece em diferentes culturas ao longo da história, cada uma com sua própria interpretação sobre esse laço invisível entre duas almas. Uma das explicações mais conhecidas sobre almas gêmeas na cultura ocidental vem do filósofo Platão, no livro O Banquete. Segundo a mitologia grega, os seres humanos eram originalmente criaturas completas, com 2 rostos, 4 braços e 4 pernas. Os deuses, temendo seu poder, os dividiram ao meio, criando os humanos como os conhecemos hoje. Desde então, cada metade passa a vida procurando sua outra parte para se sentir completa novamente. Essa ideia influenciou muito a cultura ocidental, reforçando a noção de que existe apenas uma alma gêmea perfeita para cada pessoa, um conceito muito presente na literatura, no cinema e até mesmo na forma como as pessoas buscam o amor. O cristianismo, embora não fale diretamente de almas gêmeas, sugere que alguns casais são unidos por Deus para um propósito divino. Em Gênesis, a criação de Adão e Eva simboliza a ideia de uma união essencial e complementar. O casamento é visto como uma aliança sagrada, muitas vezes interpretada como uma conexão espiritual profunda. Algumas correntes cristãs acreditam que Deus tem um plano para cada pessoa, incluindo o encontro de um parceiro de vida específico. Por outro lado, o cristianismo também enfatiza o livre-arbítrio, ou seja, as escolhas humanas são mais importantes do que um destino fixo. Segundo uma antiga lenda chinesa, todos nós estamos conectados por um fio vermelho invisível amarrado ao nosso dedo mindinho. Esse fio liga pessoas destinadas a se encontrar, independentemente do tempo, distância ou circunstâncias. Diferente da visão ocidental, esse laço pode unir não apenas casais românticos, mas também amigos e familiares importantes. O sufismo, uma vertente mística do Islã, acredita que o amor entre 2 pessoas pode ser uma manifestação do amor divino. Os sufis enxergam a busca por uma alma gêmea como uma metáfora para a busca por Deus. O poeta Rumi, um dos maiores místicos do sufismo, escreveu extensivamente sobre a conexão profunda entre almas, afirmando que o verdadeiro amor é aquele que nos aproxima da espiritualidade. Algumas culturas indígenas veem as almas gêmeas como espíritos interligados, que retornam à Terra repetidamente para cumprir um propósito. A conexão entre almas pode se manifestar não apenas entre humanos, mas também entre humanos e a natureza, como animais de poder ou guias espirituais. O conceito de almas gêmeas varia entre culturas, mas sempre envolve um forte laço espiritual. Nem todas as tradições veem a alma gêmea como um único par romântico. Algumas incluem amigos, mestres e até conexões divinas. Algumas visões enfatizam o destino, enquanto outras colocam o livre-arbítrio como fator principal na busca por conexões profundas. A ideia de almas gêmeas, muitas vezes, é cercada por uma grande questão. Será que encontrar uma alma gêmea é algo predestinado ou depende das nossas escolhas? Diferentes tradições espirituais têm respostas variadas para essa pergunta. Algumas defendem a ideia de um destino já traçado, enquanto outras colocam o livre-arbítrio como o fator principal. Muitas filosofias e religiões sugerem que algumas almas estão destinadas a se encontrar, independentemente do tempo, das circunstâncias ou das escolhas feitas ao longo da vida. O fio vermelho do destino, mitologia chinesa, sugere que 2 almas conectadas sempre acabarão se reencontrando. O Espiritismo acredita que alguns encontros espirituais são planejados antes da encarnação para aprendizado e evolução. O hinduísmo defende que certos relacionamentos acontecem por conta do karma, trazendo reencontros inevitáveis de vidas passadas. Indícios de que uma conexão pode ser destinada. O sentimento de reconhecimento imediato. Sincronicidades e coincidências improváveis. A sensação de que aquela pessoa chegou na sua vida no momento exato. Por outro lado, muitas tradições espirituais também enfatizam o papel das nossas escolhas e ações no desenvolvimento de relacionamentos profundos. Crenças que enfatizam o livre-arbítrio. O Espiritismo, apesar de reconhecer laços espirituais, ensina que as decisões humanas influenciam os relacionamentos.
O budismo foca no autoconhecimento e no desapego, ensinando que ninguém é incompleto ou depende de outro ser para ser feliz. A psicologia moderna sugere que o amor verdadeiro não é algo que simplesmente acontece, mas sim uma conexão construída com tempo, esforço e respeito mútuo. Sinais de que a alma gêmea pode ser uma construção e não um destino. Relações saudáveis exigem esforço e crescimento contínuo. Nem todo amor à primeira vista dura ou faz bem. Podemos encontrar mais de uma alma afim ao longo da vida. Afinal, existe uma resposta? Talvez a resposta não seja destino ou escolha, mas sim uma combinação dos dois. Algumas conexões podem ter um forte componente espiritual que nos impulsiona ao encontro, mas a maneira como lidamos com elas é sempre uma questão de livre-arbítrio. O universo pode colocar certas pessoas no nosso caminho, mas cabe a nós decidir se queremos cultivá-las. Almas gêmeas não são sempre encontros fáceis ou românticos. Às vezes, são desafios para a nossa evolução. Mais importante do que encontrar uma alma gêmea é ser uma pessoa alinhada consigo mesma, pronta para compartilhar amor e crescimento verdadeiro. Muitas pessoas se perguntam: será que essa pessoa é minha alma gêmea? Embora não exista uma resposta única, há alguns sinais comuns que indicam uma conexão profunda e significativa entre duas almas. Quando você encontra sua alma gêmea, pode sentir que já conhece essa pessoa de alguma forma, mesmo que nunca tenham se visto antes. Esse fenômeno é descrito como reconhecimento da alma e pode se manifestar de diversas formas. Uma sensação de familiaridade inexplicável. O olhar transmite uma conexão profunda e intensa. Uma afinidade natural, como se a conversa fluísse sem esforço. Embora o desejo físico possa estar presente, a relação com uma alma gêmea vai além da química superficial. Existe um magnetismo mais profundo, uma conexão emocional e espiritual difícil de explicar. A sintonia emocional é intensa, mesmo nos momentos de silêncio. Há um entendimento mútuo, muitas vezes sem precisar de palavras. Você sente que pode ser totalmente autêntico, com essa pessoa. Almas gêmeas costumam ter uma conexão tão forte que a comunicação entre elas acontece de maneira natural e sincera. Vocês podem conversar por horas sem se cansar. Muitas vezes, terminam as frases um do outro. Existe uma compreensão profunda, mesmo sem explicações detalhadas. Em muitas histórias sobre almas gêmeas, as pessoas relatam coincidências ou eventos inexplicáveis que as levaram ao encontro. Essas sincronicidades podem incluir encontrar essa pessoa em momentos decisivos da vida, sonhar com ela antes mesmo de conhecê-la. Pequenos sinais do universo que parecem apontar para esse encontro. Ao contrário do mito de que almas gêmeas vivem um amor sem desafios, a verdadeira conexão entre duas almas afins envolve aprendizado e crescimento. A relação incentiva você a evoluir e se tornar uma pessoa melhor. Mesmo nos desafios, há respeito e aprendizado mútuo. O relacionamento desperta um senso de propósito maior. Quando estamos com uma alma gêmea, sentimos um profundo estado de segurança, conforto e paz interior. A relação traz uma sensação de lar, como se vocês pertencessem um ao outro. Não há necessidade de jogos ou inseguranças. Tudo flui de forma natural. Mesmo nos momentos difíceis, existe um sentimento de que vale a pena continuar. Mas, e se não encontrarmos nossa alma gêmea? Nem sempre o conceito de alma gêmea significa um único amor predestinado. Muitas tradições espirituais sugerem que podemos encontrar múltiplas almas afins ao longo da vida, cada uma com um propósito específico. Algumas almas vêm para ensinar algo e seguir em frente. Outras permanecem por toda a vida. O mais importante é o autoconhecimento. Antes de encontrar uma alma gêmea, é essencial estar bem consigo mesmo. E assim, chegamos ao final de nossa jornada sobre o fascinante conceito de almas gêmeas em diferentes tradições espirituais. Como vimos, essa ideia não é limitada a um único significado ou explicação. Ela pode variar desde um laço predestinado até uma conexão construída ao longo de múltiplas vidas e escolhas.
O mais importante é entender que, independentemente da abordagem, a verdadeira essência das almas gêmeas é sempre uma busca por crescimento e evolução espiritual. Lembre-se, encontrar uma alma gêmea não é sobre perfeição, mas sobre aprendizado mútuo e evolução juntos. Seja no amor, na amizade ou em outros tipos de conexão, o que importa é a jornada que vocês compartilham. Se você se conectou com este tema e quer saber mais sobre espiritualidade, autoconhecimento e como encontrar equilíbrio em sua vida, não deixe de conferir outros vídeos do nosso canal. Temos muitos conteúdos incríveis que vão te ajudar a continuar essa jornada de descoberta. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar seu like para apoiar nosso trabalho. Até o próximo vídeo, onde vamos explorar ainda mais temas que podem transformar a sua vida.